projeto deles, o programa Ruas Abertas não ficará disponível neste final de semana na Avenida Paulista. A Paulista estará à disposição dos veículos de passeio que quiserem trafegar pela região, até para existir uma opção para o motorista. Outra coisa importante também é que o rodízio de veículos de passeio está suspenso. Sábado e domingo, normalmente suspenso, como sempre, mas também segunda, terça e quarta, por conta do carnaval, incluindo a quarta de cinzas, isso é importante colocar, mas o rodízio de caminhões está valendo. São algumas informações também importantes para os nossos ouvintes. Se você quiser pegar mais informações de bloco de rua, de onde tem, onde não tem, se você quiser fazer sua programação também baseada no local onde você está e por horário, eu recomendo bastante o site blocosderua.com, que você consegue ter todas as informações dos blocos. É bastante interessante para você que quer uma dica para curtir de uma forma mais tranquila e também mais organizada. Tem também as redes sociais deles, o Bloco de Rua SP. No Instagram você encontra várias informações de blocos de rua aqui pela capital paulista. O que não falta é folia. Ronald Mendes, eu sei que você gosta, imagino que estará no Sambódromo da AMB. Então, algumas das informações. A gente vai trazendo mais detalhes ao longo da nossa programação da Rádio Bandeirantes, com muitas informações no final de semana, nos dias de carnaval, prestação de serviço para todo mundo, para quem gosta e para quem não gosta do carnaval. Boa, valeu Luiz, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Você vai sair na rua e serão milhares e milhares e milhares de pessoas que tomarão a mesma decisão. Tome cuidado com os seus pertences, é claro, porque em toda aglomeração tem gaiato que vai tentar enfiar a mão no seu bolso, entre outras coisas, para levar o que custou caro para você. Tome cuidado, né? E também tome cuidado ao lidar com compra de coisas, porque tem muito esquema, muito golpe. Então, cuidado para aproximar cartão, aproximar o celular para fazer pagamento, para você não ser surpreendido e depois o prejuízo fica superior àquilo que você se divertiu durante esse período de carnaval. Tá muito ruim o sistema Anchieta Imigrantes, pior é Imigrantes do que Anchieta. Se você tiver que tomar uma decisão de onde é menos pior, desça pela Anchieta na comparação com a Imigrantes. E temos pelo menos quase 20 quilômetros de lentidão antes da Regis, isso pelo Rodoanel no sentido lá de Perus, antes da Regis, 20 quilômetros de muita lentidão para quem vai naquela direção, os demais trechos numa situação até que razoável, exceto o pedaço entre Raposo e Embu das Artes, para quem vai no sentido da Dutra. Zaidan, Manuel, um grande abraço aos amigos, bom carnaval, a gente se encontra de novo na semana que vem, quarta-feira, aqui no Acontece. Abraço, Ronald e Clara, ótimo final de semana, até a próxima. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Vamos! Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião
e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e no portal carlosbatista.com.br. E você participa do Fala Galera deste dia 13 de fevereiro de 2026. 13, sexta-feira. Hoje vai ser demais, hein? Qual a sua expectativa para a despedida da Ponte no Paulistão? São Paulo é amplamente favorito. O que você acha, hein? Opine 97102-1493. 97102-1493. E o Guarani vai classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Qual sua expectativa para o duelo diante do Palmeiras? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Pautas da Ponte, apenas cumprindo tabela. Ponte Preta recebe o São Paulo neste domingo, às 20h30 no Moisés Lucarelli, pela última rodada do Campeonato Paulista. Marcelo Fernandes tem um desfalque e um retorno para a despedida do estadual. Pacheco volta de suspensão, enquanto Tarek é desfalque pelo vermelho, recebido na última rodada. Rodrigo Souza deve voltar à equipe titular. Em toda a história, Ponte Preta jamais encerrou um campeonato sem ser eliminatório, sem conquistar ao menos uma vitória. Agora a Macaca corre o risco de registrar mais uma marca negativa em sua trajetória. Ponte inicia a venda de ingressos para o duelo de domingo. Inteiras variam entre R$ 60 e R$ 120. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Última sequência de 3 vitórias contra o São Paulo foi há 45 anos. Pautas do Guarani. Em busca da classificação, Guarani enfrenta o Palmeiras neste domingo às 20h30 na Arena Barueri. Vitória garante o Bugre no mata-mata. Já em caso de empate ou derrota, a equipe alviverde precisará de combinação de resultados para avançar. Matheus Costa tem 2 retornos e 2 desfalques para a partida contra o Verdão da capital. Kaique França volta de suspensão. Rian foi liberado pelo departamento médico, enquanto Isaac e Diego Torres desfalcam o Bugre pelo 3º cartão amarelo. Matheus Costa deve optar por Rian na lateral direita e Cauã Jesus no meio-campo. Guilherme Parede e Herbert brigam por uma vaga no sistema ofensivo. Diretoria do Guarani tenta se blindar para não perder trio titular na Série C. Volante Nathan Melo, lateral esquerdo Emerson Barbosa e atacante Mirandinha são os jogadores mais sondados por outras equipes. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Fumagalli revive última vitória sobre o Palmeiras e defende Isaac como camisa 10. Tem as notícias do dia também, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1, apresentado na tarde de hoje, John Arias disse que escolheu o Palmeiras por ver no clube a estrutura e a garantia
para brigar por títulos e chegar em alto nível à Copa do Mundo. O meia colombiano afirmou que recusou o Flamengo por respeito ao Fluminense, onde foi ídolo, e citou o rubro-negro como rival direto do time carioca. Palmeiras pagará 25 milhões de euros em 4 parcelas anuais após tentativas sem sucesso de Fluminense, 20 milhões, e Flamengo, 22 milhões. Pauta 2. Corinthians acertou a rescisão antecipada do volante José Martínez e vai pagar cerca de 30% do que devia ao atleta até dezembro, sem incluir o mês de janeiro. O clube também bancará a recuperação da lesão no LCA do joelho esquerdo e diz que buscou um acordo amigável para evitar uma disputa judicial, segundo Marcelo Paz. Sem contar a cirurgia, a rescisão deve custar cerca de 2 milhões de reais, parcelados até o fim da temporada. Timão projeta economizar 4 milhões em 2026 e 5,5 milhões em 2027. O River Plate afundou-se ainda mais na crise que vive em 2026. Fora da Libertadores, depois de 11 participações consecutivas, o time de Marcelo Galhardo perdeu por 1-0 para o Argentino Júnior, a segunda derrota seguida. Rival do River, Boca também passa por uma grande crise. O clube sofreu perda elevada de sócios em 2025 e enfrenta dificuldades em relação à confiança da torcida. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, visando a partida de domingo diante do São Paulo. A Macaca se apega nos últimos confrontos diante do Tricolor. As duas últimas vezes que as equipes se enfrentaram também pelo Campeonato Paulista, a Macaca venceu. Em 2024, bateu o Tricolor por 2-0 aqui no Majestoso e no ano passado venceu por 1-0 lá no Morumbi. Pelo lado do Guarani, a diretoria do Guarani, a partir da semana que vem, deve começar as reuniões e também a negociação de renovação de contrato com o Ralf Batista. 17:10, Oswaldo Francisco. Ponte Preta perde por 4-1 e o Guarani empata em 2-2, mas não classifica. Que coisa terrível, hein, Oswaldo? Achei que você ia dizer, né? Tá no clima da sexta-feira 13, ele. Sexta-feira 13. Oswaldo Francisco tá no clima da sexta-feira 13. Boa tarde. Ponte não vence o São Paulo, não tem um time ainda e a zaga chama gols. Batista é a mais vazada. Os volantes não marcam ninguém e não sabem sair para o jogo. Culpa do treinador, seu CH. O ataque não faz mal a ninguém, é o pior ataque. Carlos, Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Guarani vai tomar uma goleada do Palmeiras. Os caras só baterão em bêbado neste campeonato, disse o Avelar Martins, que é Ponte Pretano. Muito obrigado pela participação. Batista, tudo normal, o time de primeira divisão jogar naquele dirigentes. Não dá, né, Lebrão?
Não dá, mas de qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. Procure não colocar palavrões e nem ofensas, assim fica mais fácil da gente colocar no ar. Opa! Luiz Carlos, aqui do centro. Aniversário da minha esposa hoje. Ponte ganha do São Paulo 1-0, Guarani também 1-0 no Palmeiras. Boa tarde, Batistão. Olha, esse já está otimista, hein? 2 vitórias no futebol de Campinas. Ô Luiz Carlos, você só se esqueceu de colocar o nome da sua esposa. É interessante esse negócio de relacionamento, né? O cara não chama pelo nome, ele chama de esposa. Até tem uma piada. O casal foi visitar o outro casal e aí o marido falava assim: querida, traz aqui um belisco aqui pra gente e tal. E aí ela trazia: ô, querida, agora traz aqui uma cervejinha pra gente e tal. Aí ela vinha toda sorridente e trazia cerveja. Aí o marido do casal, né, do outro casal que estava lá, perguntou assim, falou: poxa, que legal, né? Você chama a sua esposa sempre de querida. Ele falou: é que eu já faz uns 15 anos que eu esqueci o nome dela. Então eu chamo de querida. Então, fala esposa, mas a esposa, meu considerado Luiz Carlos, tem um nome. Qual é o nome da sua esposa? E ele deu várias risadas agora, né? KKKKK, e mandou o nome. Roseli. O nome dela é Roseli. Aê! O nome da princesa. Então vamos lá. Roseli, esposa do Luiz Carlos. Eu desejo a você feliz aniversário, que Deus te ilumine e proteja. Desejo a você, Rose, felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aí, Luiz Carlos, agora o alvará foi renovado, hein? Você tá bem na fita, hein? Valeu, um abraço para você, muito obrigado. Batista tem notícias sobre a cirurgia do Igor Pereira. Guarani pergunta aí pro Breno Beretta se irá fazer uma entrevista com o Farney Coelho para falar sobre reforços. É o Alex da Vila Boa Vista. Bem, já o Breno vem, né, com o noticiário do Guarani. Com certeza ele terá informações aí sobre a cirurgia. Ele disse ontem, no programa de ontem, que a cirurgia seria hoje. E por que demorou para fazer a cirurgia? O bebê explicou. O Igor Pereira estava fazendo fortalecimento para acelerar a recuperação. Esse fortalecimento, que é uma técnica moderna, é justamente para que o atleta possa voltar mais rapidamente. Cirurgia de LCA fica aí mais ou menos inativo cerca de 8 a 9 meses. Esse é o tempo de recuperação. Com esse fortalecimento antes da cirurgia, é possível acelerar o processo e o jogador retornar antes desse prazo. Mas já fique ligado, porque tem informações a respeito da cirurgia, tá bom? Boa tarde, Batista. Hoje é o dia do rádio. Parabéns. Sexta-feira, 13, milagre. Não choveu. Domingo, Ponte 3-1. Abraço. Carlos Lemos Matozinho de Itatiba. Grande abraço para você, Matozinho. Sei que você estará lá torcendo para a sua Ponte Preta. Ele está otimista, acreditando numa vitória da Macaca por 3-1. Se a Ponte vencer, ela, claro, não adianta nada porque já está rebaixada, mas pelo menos ameniza o vexame.
O time que foi rebaixado com o menor número de pontos foi o Marília, com 2 pontos. A Ponte só tem 1. Se ganhar, vai a 4. E aí, esse vexame continuará com o Marília. A pior campanha da história. O time do Oeste também teve aí uma época aí que foi rebaixado com 2 pontos. Mas ele tinha 12. Inscreveu 3 jogadores, usou 3 jogadores irregulares e perdeu 10 pontos. Ficou com 2 e foi rebaixado com 2. Mas o Marília não perdeu ponto algum, é que ele realmente só ganhou 2 pontos no campeonato. O campeonato era diferente também, né? Tinha muito mais jogos do que esse campeonato, que foi mais curto do que coice de grilo. 17h17 em Campinas. Esporte em Debate está no ar. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Alá, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa. Ah lá, ele está lá. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o Lucas Pessoa, que seleciona a imagem e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Aproveita, vai, dá aí um like para nós, manda aí um joinha e aí você nos ajuda no fortalecimento do canal. Tá faltando pouquinho para 62 mil. 61.900 e alguma coisa, não é isso? Então tá faltando bem pouquinho. Vamos ver se até no final do programa conseguimos aqui atingir 62 mil. Você que não é assinante do canal, seja, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Sem som, o CH só acertar aqui, né? Para que o CH possa, além da imagem, ter também o som no ar. Tá ok ou não? Tá. Então já o CH vem aqui, Esporte em Debate, coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h23, hoje até às 19h30. Alô, CH, você me ouve, CH? Sim, te ouço sim, Batista. E eu também estou te ouvindo. Então, por favor, a sua participação inicial, diz aí, CH. Boa tarde a todos. Vamos ao Fala Galera nesta sexta-feira. Qual a sua expectativa para a despedida da Ponte no Paulistão? São Paulo é amplamente favorito? Sim, o São Paulo é amplamente favorito, mesmo que venha com um time alternativo. A Ponte vai jogar com dignidade, essa coisa toda, mas tecnicamente falando, evidentemente isso aqui é só uma sugestão, uma opinião, né? Isso pode ser revertido completamente dentro do campo, mas eu não acredito. Então, de qualquer maneira, respondendo aqui a pergunta, o São Paulo é favorito para ganhar o jogo. E o Guarani vai classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista? Qual a sua expectativa para o duelo contra o Palmeiras? A minha torcida é para o Guarani classificar, mas acho pouco provável que o time suporte o time do Palmeiras, mesmo que o Palmeiras venha com um time alternativo. Posso me surpreender? Tomara, nos 2 jogos. Vou torcer para isso. Campo sintético, fora de casa. 17h24, Esporte em Debate até às 19h30. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região metropolitana. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios também. Faça o orçamento sem compromisso. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. E atenção para o horário de funcionamento da loja, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Boa tarde, Batista. Parabéns a todos da equipe pelo Dia do Rádio, em que vocês possuem a melhor resenha esportiva. Opa, muito obrigado. Batista, o problema do Guarani nesse Paulista e na Série C foi somente o técnico. O técnico do Guarani não tem cacife para o tamanho do time. Para mim,
ele tá mais perdido do que pastor em cabaré. Jonas de Jesus, bugrino da pele até o pó do crematório. Abraço para você, Jonas. Jonas de Jesus, sempre com as suas tiradas extremamente inteligentes. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Batistão. Quero que a Ponte não nos decepcione e mantenha ótima campanha que está fazendo no Paulistão. Meu palpite 5-0 para o Tricolor. Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva, eu pedi para não mandar, provocações, porque senão o outro lado responde, aí o outro quer falar também e, vira um embate absolutamente desnecessário. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte mandando mensagem. Vários palpites aqui no São Paulo, outros na Ponte. Vários palpites no Guarani. Alguns no empate, como é o caso do Sérgio. Palmeiras 1, Guarani 1. Só que não disse se com esse resultado Guarani vai se classificar. Depende aí de resultados combinados. O Adilson Prats já está apostando no Palmeiras. Enfim, são os palpites para a rodada do final de semana, toda ela às 20h30. Para os times de Campinas, o Guarani enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri e a Ponte enfrenta o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli. Inclusive, eu quero fazer um convite para você que gosta de palpitar. Aqui no WhatsApp não tem prêmio nenhum. Você está dando palpite de graça. Agora, no Instagram da Rádio Bandeirantes, o seu palpite vale prêmios. Você que gosta de palpitar, participe do palpite premiado RB Campinas no ar, com prêmios para quem é bom de palpite. Tem eletrodomésticos da Mundial, bonés exclusivos da Rádio Bandeirantes, ingresso para o Hop Hari e o Ether Wild, a regra de ouro, muito importante. Para ganhar, você tem que seguir o @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Repito, para concorrer, você tem que seguir no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá agora. Se você for sorteado e não seguir, você perde o prêmio, tá? O sorteio é exclusivo para quem acertou o placar exato. E se não tiver acertadores, o prêmio acumula para o próximo jogo. O resultado sai ao vivo após o jogo no apito final pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então, domingo, 8h30, começa o jogo, 8h30, 9h30, 10h30. Vai começar o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Lá no apito final, o Edu Pinheiro vai fazer o sorteio entre os acertadores. Então, eu repito, entre agora no @Rádio Bandeirantes Campinas. É no Instagram, tá? Entre lá no Instagram e já crava o seu palpite. Aqui no WhatsApp não vale nada, não tem prêmios, mas lá no Instagram tem prêmios legais para você. Participe e boa sorte! 17h31, Ponte Preta, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, diz aí. Batistão, a Ponte Preta encerra amanhã a preparação para enfrentar o São Paulo no domingo. A bola rola às 8h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, mesmo horário de todas as outras partidas desta reta final de primeira fase do Paulistão. O Marcelo Fernandes terá o retorno do Pacheco,
cumpriu suspensão na partida do último sábado contra a Portuguesa, mas por outro lado não poderá contar com o Tarek desde que foi contratado e regularizado. O Tarek foi titular neste meio-campo da Macaca, assumindo ali uma das posições da volância da Ponte Preta, e agora o Tarek não fica à disposição, foi expulso nos acréscimos da partida, também contra a Portuguesa. A tendência é que o Rodrigo Souza volte ao time titular. Lá no Canindé, o Rodrigo Souza começou a partida no banco, o Gustavo Teles entre os titulares, e agora a tendência é que o Rodrigo volte à equipe titular. Na partida deste domingo contra o São Paulo, é claro, a Ponte Preta já rebaixada, mas busca ainda a primeira vitória nesta temporada e evitar mais uma marca negativa. A Ponte Preta já registra neste início de 2026 o pior início de temporada nos 125 anos, quase 126 anos da Macaca, e agora, caso perca para o São Paulo, será a primeira vez nos 125 anos de história da Macaca que o clube vai terminar um campeonato sem ser de fases eliminatórias, sem nenhuma vitória. Por que eu disse campeonatos que não sejam eliminatórios? Porque, por exemplo, no ano passado, a Ponte Preta disputou a Copa do Brasil, fez apenas um jogo, perdeu para a equipe do Concórdia e foi eliminada. Portanto, como eu disse, caso não vença o São Paulo no domingo, será a primeira vez que a Macaca vai terminar um campeonato sem ser eliminatório, sem nenhuma vitória. E o que pode servir aí de esperança, se é que tem alguma esperança ainda nessa busca pela primeira vitória da Ponte Preta na temporada, a Macaca leva vantagem nos 2 últimos confrontos diante do São Paulo. A última derrota da Ponte Preta para o São Paulo aconteceu em 2022 no estádio Moisés Lucarelli. Em 2023 a Ponte Preta estava na Série A2 e aí quando voltou em 2024 a Ponte Preta vence o São Paulo aqui no Majestoso pelo Campeonato Paulista, vence por 2-0, gols de Gabriel Risso e também de Renato. E no ano passado, a Ponte Preta também venceu o Tricolor, só que dessa vez lá no Morumbis, a Macaca venceu por 1-0, gol do Arthur. Então, a torcida da Ponte Preta, podemos dizer assim, se apegando aí nesse retrospecto das últimas 2 partidas, buscando a primeira vitória na temporada. E para o torcedor pontepretano que quer ir acompanhar a Macaca, a gente veio falando aqui no decorrer da semana, após essa partida de domingo diante de São Paulo, a Macaca só volta a jogar no Majestoso na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, então uma certa forma aí de despedida, pelo menos nos próximos 2 meses, entre torcida e Ponte Preta. Nas arquibancadas do Majestoso, os preços dos ingressos variam entre 60 e 30, no setor VIP, 100 e R$50 a meia entrada, e no setor das vitalícias, R$120 o ingresso inteiro e R$60 a meia entrada. As bilheterias do Majestoso abrem amanhã às 9 horas da manhã e funcionam até a 1 da tarde, e no domingo, dia da partida, as bilheterias abrem a 1 hora da tarde e fecham no intervalo da partida. E é claro, aquele torcedor que deseja adquirir o ingresso de forma online pode fazer isso pelo site Futebol Card. Batista. Bom, são 17 horas e 35 minutos, eu quero ouvir o CH. Mas antes, você que é empresário e empreendedor, já parou aí para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio, com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais. Com a Desktop Empresas, você e o seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão
100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Vamos na CH, Ponte São Paulo, partida marcada para domingo, 8h30. Como não há mais nenhum compromisso da Ponte com a competição, ou seja, a Ponte já foi rebaixada, você acha que isso pode dar uma tranquilidade e os jogadores desenvolverem um melhor futebol? Porque a gente sabe que a pressão, quando há pressão, aí dá um branco na cabeça o jogador. Muitos tremem, quanto maior a pressão, pior ele realiza tecnicamente. Como não há nenhuma pressão, pode ser que tenhamos aí um bom jogo. O que você acha, hein, CH? Eu acho que isso é muito individual, né, Batista? Eu, por exemplo, se estivesse disputando como profissional um campeonato paulista, mesmo que as condições não estivessem boas, eu teria vergonha. E a maneira de combater essa vergonha profissional, porque a Ponte fez um ponto em 21, um ponto, eu tentaria fazer de tudo para dignificar a camisa do time que eu trabalho. É isso que eu faria, eu faria. Não sei se o elenco tem, me parece que tem, mas eu não tenho certeza, eu não convivo com os caras, não é? Então, se eu sou jogador da Ponte, seja ele qual for, eu pelo menos correria o dobro do meu adversário. Dava um jeito, vai até o limite, ó, professor, eu vou dar 101% para pelo menos mostrar para a torcida da Ponte que há dignidade ali. Ela não tem dúvida disso, mas para deixar sacramentado nesse Campeonato Paulista. Todo mundo sabe o que aconteceu, não é? Os jogadores são os menos responsáveis, e o técnico também, e a sua comissão técnica. Todo mundo sabe o que aconteceu, mas tem a história da honra, né? Tem a história do profissionalismo, da parte individual de cada um, de chegar em casa e olhar para sua família e a família ter certeza e convicção que você fez o melhor que você podia. Então, eu penso dessa maneira. Agora, transmitindo tudo ou transportando tudo para o jogo, só vontade e força de intensidade não resolve só assim o problema. Muitas vezes até encaixa. Ó, o time correu pra caramba, complicou um time grandão, foi lá e ganhou o jogo. O futebol proporciona isso. Mas em termos de comportamento, para mim, é o primeiro ponto. Primeiro ponto que esse time tem que demonstrar contra o São Paulo. Joga do lado da sua torcida, seja 1.000, 2.000, 20.000, 30.000, 40.000, tem que ter respeito por quem vai sentar o traseiro na arquibancada ou nas sociais. Tem que ter respeito. E eu tenho certeza que esse discurso já vem sendo falado, colocado pelo Marcelo Fernandes. Eu conheço o trabalho dele e sei como é que ele age. Não faz tudo certo, ele nem é um treinador extra-série, mas dentro da possibilidade dele e das condições de trabalho, eu tenho certeza que ele faz o possível e o impossível para fazer esse time jogar futebol. Com garotos, com jogadores tecnicamente muito discutíveis, né? Muito discutíveis, é improvável que a Ponte consiga vencer o São Paulo. É improvável, mas pode acontecer. O São Paulo, eu não sei se vem com o time completo, até acredito que o Crespo vai rodar o elenco em algumas posições, não é? Mas o time do São Paulo é um time que vive na minha opinião, né? Entre todos os times do Paulistão, para mim, o futebol mais... Tem o Novo Horizontino também, tá? Para ser justo. Mas dos grandões, eu acho que o momento é do São Paulo. E eu acho difícil que o São Paulo deixe escapar essa classificação, não é? Vale bastante para o São Paulo, principalmente pelo cenário extracampo, essa coisa toda, como vale para a Ponte também, né? Essa história da dignidade, da honradez, do respeito à torcida, isso é muito importante para a sequência do campeonato, da temporada. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, e esses jogadores têm que mandar um recado, né, concreto dentro do campo para que as pessoas continuem tendo respeito por eles. É isso que eu espero.
Agora, o São Paulo, para mim, é favorito, independente da escalação. Resta saber se a Ponte vai ter atitude, comportamento, parte tática, execução da parte tática ao lado da sua torcida. Tomara que tenha, mas com o atual elenco, Batista, é um pouco difícil de acreditar. 17h41, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Mirassol tá acertando a contratação do Tiquinho Soares, empréstimo até o final da temporada, ele queria jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o Santos tá acertando o empréstimo do JP Sherman para o Coritiba, lateral direito de 20 anos de idade, era a terceira opção no Santos, mas vai jogar a Série A no Coxa. Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, pessoal da Band. André Batista, Jardim Uruguai, Ponte Pretano. Hoje eu dei uma passada no Insta do Pacheco, vi que ele postou uma foto com o uniforme do Ituano. Vocês chegaram a ver aí? Sabe de alguma coisa sobre a saída dele da Ponte? Abraço a todos. Abraço, Pedro Piscinato. Tem alguma informação sobre este assunto, Pacheco? Na verdade, o que rolou foi que um jogador que atuava junto com o Pacheco ainda na época do Ituano, o Pacheco fez grande história lá no Galo de Itu, ele postou uma foto e apenas marcou o Pacheco, e aí o Pacheco repostou, mas também já não está mais disponível nos stories do Instagram, mas é apenas uma foto antiga. Pacheco segue na Ponte Preta, onde ele tem contrato até o final do ano. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, Guilherme de Hortolândia, bugrino da pele até o osso. Batistão e amigos, é o seguinte, Guarani, se manter esse técnico aí, se continuar esse técnico no Guarani, o Guarani vai fazer um 2026 a mesma coisa que fez em 2025, ou seja, nada vai mudar, nada vai mudar. Esse cara não manja nada, ele é muito pequeno pro Guarani, ele é muito pequeno pro Guarani. Beleza? Um abraço, Guilherme, bugrino da pele até o osso. Manda um abraço pro meu pai, Paulão, tá ouvindo vocês também aí. Opa! Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Paulão. Paulão, pai do Guilherme, um abraço, muito obrigado pela audiência. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista, boa tarde toda a equipe Band. Batista, na pauta do Guarani aí, eu quero vou falar que nem o Tigrão, eu quero queimar a língua. Mas eu acho que não classifica não, perdeu a classificação aqui, como perdeu pro Náutico aquela vez. E por um lado bom é uma coisa, se não classificar, esse técnico aí pode ir embora. A torcida já é unanimidade, né? A gente ouve os comentários aí, os áudios dos torcedores do Guarani, que ninguém aceita mais cara. Mas se classificar bem, né? Mas se não classificar não tem tudo pior não, porque pelo menos aí troca o treinador. Mas vamos torcer pro Guarani classificar, né? Sempre, né? Mas não acredito muito não. Obrigado pelo espaço aí, Ricardo Bebê do Centro, bugrino da pele até o osso. Opa, um abraço, muito obrigado. O Guarani viu um pé de laranja e baixinho assim, ó, naquele galho de baixo tinha lá uma laranja grande, bonita. E aí o Guarani olhou na laranja e falou, depois eu busco isso aí. Quando ele voltou para buscar, aquela laranja bonita, madura, já não estava mais disponível. Aqui está disponível, está lá no último galho. E aí ele vai ter que entrar nesse pé de laranja, arranhando, né, as partes, nos espinhos do pé de laranja, para pegar essa laranja lá em cima. Essa é a metáfora. Contra o Botafogo é a laranja. Estava ali fácil, disponível. Mas ele ignorou. Não quis. Deu um bico na classificação. Agora vai ter que buscar por um caminho muito mais complicado, muito mais difícil para pegar essa laranja lá no alto, né? Sendo que estava ali fácil e disponível. Fala, Batistão e equipe, ótima tarde e excelente programa. Batista, com essa nova modalidade para participar das premiações do programa, vocês
tiraram, como se tira doce da mão de criança, a possibilidade de nós que não utilizamos redes sociais ganharmos os prêmios oferecidos. Deveriam ter as duas opções, tanto para aqueles que utilizam redes, tanto para nós que somos ouvintes e assinantes do YouTube. Ajuda nós aí, Batista. Deus do céu, como diria José Arnaldo. Deus do céu. Abraços, Deus abençoe, ótimo final de semana para vocês. João Busso. Ô, João Busso, mas é justamente isso que nós estamos fazendo. Então é o seguinte, várias vezes nós colocamos aqui prêmios disponíveis no WhatsApp. Por exemplo, ingresso. O ingresso é sempre pelo WhatsApp, nunca por redes sociais, pelo Instagram. É sempre pelo WhatsApp. E aí o pessoal participa para ganhar ingresso. Já colocamos aqui prêmios também pelo WhatsApp. Brindes, presentes. E agora, para poder atender o pessoal da rede social, nós estamos colocando através do palpite lá no Instagram. Então, isso que você está dizendo, embora você não tenha observado, nós já estamos fazendo. Talvez, você queira que seja feito de maneira simultânea, mas aí não dá, ou vai um ou vai o outro. E aí a gente vai fazendo um rodízio para atender de maneira democrática a todos que nos acompanham, seja pelo rádio, pelo YouTube, também pelas redes sociais aí, pelo Instagram, tá bom? Mas de qualquer forma, muito obrigado, João Busso, pelo texto que você mandou aqui pra gente, tá bom? Já tem mais mensagens. Agora tem um recado importante do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua com aquela promoção sensacional. Tá valendo! Chame aí os amigos, reúna a família e bora para a roda de bate-papo lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. É legal demais, né? Não tem coisa melhor do que você reunir os amigos e jogar conversa fora. Rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem, estou sempre falando aqui dessa pizza de sorvete. Já experimentou? Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Tá barato, hein? Balde de cerveja, a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. O seu happy hour de terça a sábado a partir das 18 horas. Vá saborear a pizza mais gostosa de Campinas, se refrescar com chopp e cervejas geladíssimas. Beba com moderação. E você já sabe, estou sempre avisando. Você, se tiver um grupo acima de 10 pessoas e for aniversariante, se você estiver fazendo aniversário, você pode marcar a festa do seu aniversário no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Olha que legal. O aniversariante não paga o rodízio. Então, fique ligado, fique atento, porque aniversariante ganha o rodízio de pizza com grupos acima de 10 pessoas. Faça a reserva com o João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, ali na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. E tem lá um estacionamento em frente para sua comodidade.
Aproveite! Bandeirantes. Vamos lá, Breno, dá uma manchete aí pro noticiário que vem logo depois do intervalo. Você vai trazer todas as informações do Guarani. Agora a manchete. O Guarani está realizando um trabalho tático nesse momento. O técnico Matheus Costa preparando o time, a definição para enfrentar o Palmeiras. Já já eu vou passar a provável escalação do Guarani em mais detalhes. Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a finalização da terceira rodada do Campeonato Brasileiro com os seguintes resultados. Ontem, em Itaquera, jogo que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, o Corinthians venceu o Bragantino pelo placar de 2-0. No Clássico Carioca, o Fluminense derrotou o Botafogo por 1-0. Em Curitiba, deu Atlético Paranaense para cima do Santos 2-1. E em Porto Alegre, do Beira-Rio, o Palmeiras venceu o Inter pelo placar de 3-1. Classificação do Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, com 7 pontos. Mesma pontuação de São Paulo, Fluminense e Bahia. O Atlético Paranaense, até aqui com 100% de aproveitamento, porque fez apenas 2 jogos, é o 5º colocado com 6 pontos. Os 4 últimos, Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro dá uma pausa na próxima semana por conta de jogos da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América. Campeonato Paulista vai terminar neste domingo a primeira fase da competição. Todos os jogos, 8h30 da noite. Em Ribeirão tem Botafogo e Capivariano. Primavera e Noroeste jogam em Indaiatuba. Em Mirassol tem Mirassol e Portuguesa. Arena Barueri, transmissão da Rádio Bandeirantes, o jogo comando Palmeiras e Guarani. No Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e São Paulo, a Bandeirantes acompanha. Tem ainda Red Bull Bragantino e Novo Horizontino em Bragança Paulista, Santos e Belo Clube na Vila Belmiro, São Bernardo e Corinthians no estádio 1º de Maio. Vamos com a classificação neste momento do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino é líder, 16 já classificado, assim como o Palmeiras, segundo colocado com 15, o Bragantino terceiro com 13 e a Portuguesa na 4ª colocação com 12. Ainda brigam Corinthians 5º com 11, Guarani o 6º com 11, Botafogo 7º com 11 e o São Paulo é o 8º colocado com 10 pontos. O Capivariano é o 9º com 10, o Santos é o 10º com 9, o Mirassol 11º com 8, o São Bernardo 12º com 8, o Primavera é o 13º, 7 pontos, o Noroeste é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 14º com 7. Estão no Z2, o Velo Clube 5 pontos e a Ponte Preta com apenas 1 ponto. A Macaca está rebaixada já para a Série 2 do próximo ano.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Agora futebol. Veio bem a calhar, estamos no carnaval e aí o sambão essa composição foi feita no carnaval, para o carnaval de 2003. Logo no início, quando nós viemos aqui para Bandeirantes. O briefing, os detalhes que foram colocados para a composição foi do Tigrão. Um dia, no estúdio da Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes ficava lá na General Osório, lá no 24º andar, acho que era isso, né? 21º andar. Tá me lembrando aqui o Elton Grimaldi. Lá era o estúdio da Rádio Bandeirantes. Quando eu e o Tigrão viemos para a Rádio Bandeirantes, a emissora que se chamava Educadora mudou de nome com a nossa vinda para cá em 2002. E o Juninho Fortaleza, que infelizmente já nos deixou, né? Já é falecido, foi o compositor. Juninho Fortaleza, que tem várias composições de sucesso.
E o Juninho Fortaleza compareceu na emissora, foi no estúdio, e ali o Tigrão foi passando algumas frases e ele foi anotando. E o Juninho Fortaleza fez a composição. E a gravação foi feita no estúdio do Marcelo Giorgetti, que é um estúdio aqui em Campinas que grava com qualidade de grandes gravadoras, para tocar em rádio, enfim, a qualidade é excepcional. Marcelo Giorgetti. E o puxador aí, no caso, o intérprete é o Valbão, que muito tempo, né, foi puxador de samba das escolas de samba de São Paulo. E o Jorginho Araújo foi quem fez os arranjos. Grande Jorginho Araújo, pontepretano da pele até o osso, grande cantor e compositor, também fez os arranjos. E aí saiu essa obra fantástica do Juninho Fortaleza, que foi o compositor, e o Valbão cantando aí o Sambão do Batista. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É isso, voz marcante. E desde lá, de 2003 para cá, esse sambão vem sendo executado em todas as transmissões esportivas no início da transmissão. E que Deus tenha o Juninho Fortaleza em bom lugar, né? Ele que nos deixou já há algum tempo, mas era um cara realmente sensacional. São 18h02 em Campinas. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, em clima de carnaval, né, o Guarani tá treinando hoje à tarde no Brinco. É claro que tem muita confiança em relação ao time, em relação ao que o Matheus Costa possa ter mudado ao longo da semana. Eu assisti um treinamento, eu gostei do treinamento que vi. Teve o jogo treino do Guarani contra o São Bernardo na terça-feira, que foram os considerados reservas, e o primeiro tempo, principalmente, chamou bastante atenção. Tanto é que o Rian ganhou a posição como lateral direito. Daqui a pouco eu vou falar sobre o time do Guarani, mas antes nós vamos ouvir uma parte da entrevista coletiva do técnico Matheus Costa, logo depois da derrota para o Botafogo, já projetando o jogo diante do Palmeiras neste domingo. Vamos acompanhar. Primeiro, Breno, uma situação que eu falei logo após o derby, dentro do vestiário ainda, na comemoração do derby. E repetir na reapresentação. O Guarani entra no Campeonato Paulista esse ano, talvez como um patinho feio, em relação ao investimento de 8, 9 clubes. O Folha do Guarani, talvez, se eu não me engano, é a 11ª. Então tem clubes com 10, 15 vezes maior, e a gente sabe como é que é essa competição extremamente difícil. Só que a partir do momento que vão olhando o Guarani de forma diferente, aumenta a expectativa, aumenta a nossa responsabilidade, e o adversário vem também já de maneira diferente. Então, quando você vem de 4 jogos com 10 pontos, 3 jogos sem sofrer gols, a segunda melhor defesa da competição, vencendo e entrando num G4 de campeonato paulista, é claro que o adversário vai se preparar muito. E eu falei, assim como o Maurício disse, sem dúvida alguma vai ser o jogo mais difícil, porque o adversário sabe quem está enfrentando agora, né? E a partir do momento que a gente não produz aquilo que a gente espera, ao natural, existem outras possibilidades, até porque eu tenho 34 atletas aqui no elenco, 30 atletas trabalhando, né? 4 não estão disponíveis. Então, existe a expectativa, tem atletas suspensos, agora é uma semana, claro, de cabeça fria, não achar que está tudo errado por causa do jogo de hoje, mas ir forte essa semana para a gente buscar o nosso sonho nesse momento, que é a nossa classificação, e depende única e exclusivamente de nós. Sem dúvida alguma é uma cobrança nossa, eu vejo em alguns momentos a gente afobado para querer concluir, trabalhamos muito nesse sentido, a gente tem trabalhado por etapas, né? Acho que desde o primeiro dia quando eu cheguei aqui no clube,
era uma cobrança porque a gente sofria muitos gols. Então a gente foi melhorando isso, agora a gente está criando oportunidades, mas não está convertendo em gols. Então, é dar tranquilidade, é eles repetirem, eu acredito em repetição e confiança. Então, nós temos atletas ofensivos capazes de fazer esses gols, e é eles continuarem trabalhando, porque é com trabalho que eu acredito que eles podem mudar esse panorama aí, porque capacidade e talento eles têm para isso. O Maranhão ainda segue fora, a princípio do momento da lesão, a princípio em torno de 3 semanas. Então, a gente busca essa classificação no próximo final de semana e é mais um atleta que existe a possibilidade de estar à disposição. Mas, muito provavelmente, esse próximo jogo ele continua fora. E temos o Luca e temos o Kevin brigando por essa posição de 9. Mas agora é a gente analisar com calma e ver a melhor formação possível para estrear lá para encerrar essa primeira fase da competição e a gente em busca da nossa classificação. Tem que analisar com calma, analisar o Palmeiras também, nosso adversário. Óbvio, a gente sabe, uma equipe muito qualificada, então a gente não tem que pensar em ir lá só se defender. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então a gente tem que ter coragem também, vai ter que ter um sistema defensivo sólido, pela qualidade da equipe do Palmeiras, que dispensa comentários, mas não pode abdicar de querer atacar. E a gente tem que ver os atletas que nós estamos à disposição essa semana. Temos um jogo treino terça-feira pela manhã, que vai ser importante para a gente dar a carga e estar visualizando alguns atletas que, de repente, estão tendo poucas oportunidades. Então, é importante para a gente analisar, nesse sentido, todos os atletas e dar confiança para a gente ir mais forte lá no domingo contra o Palmeiras. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, ele até citou esse jogo treino e ele citou da importância e foi justamente isso. O Rian, por exemplo, ele não vinha tendo oportunidades, por quê? Porque ele acabou de se recuperar de uma contusão e o Rafael estava jogando na lateral direita, o Cicinho teve todas as oportunidades do mundo com o Matheus Costa e mesmo assim o Cicinho acabou não correspondendo. O Rafael oscilou bastante. O Rian, como não tinha tido a oportunidade, no jogo treino ele foi muito bem. E nos treinamentos durante a semana também foi bem. E é por isso que eu tô tendo a convicção que o Rian vai entrar na lateral direita. No meio-campo, o Cauã Jesus, ele também vem bem nos treinamentos. Eu pude acompanhar um dos treinos essa semana, o Cauã Jesus presente na armação das jogadas e o Cauã Jesus também ajudando na marcação. Então o Cauã Jesus deverá ser o escolhido para essa posição do Isaac que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Outro jogador que está suspenso é o Diego Torres, que poderia ocupar a posição no meio-campo, mas também levou o 3º cartão amarelo. Qual que é a dúvida do técnico Matheus Costa? Entre o Guilherme Parede e o Herbert, esses dois jogadores que estão revezando no ataque durante essa semana, inclusive o Herbert foi testado até mesmo no lugar do Luca, mas o Luca deverá ser confirmado como centroavante do Guarani. É claro que esses detalhes finais o Matheus vai definir antes de enfrentar o Palmeiras. Amanhã tem trabalhos de bolas paradas e também finalizações. E veja só como é curioso, né, Batista e quem está nos acompanhando. Nos treinos que eu pude acompanhar, até mesmo antes de começar a Série A1 do Campeonato Paulista, eu acompanhei treinos lá em Bragança Paulista, por exemplo, eu vi em trabalhos de finalizações, e eu até falei aqui na Rádio Bandeirantes, que o Mirandinha era um dos melhores nos trabalhos de finalizações. Aí nos últimos jogos, o que aconteceu? Justamente o Mirandinha foi o cara que perdeu mais gols, para ver como treino é treino e jogo é jogo. Mas o Matheus Costa tem colocado os caras para treinarem finalizações. Isso eu vi, ninguém me contou. Eu vi, mas é claro que no jogo eles precisam repetir o desempenho dos treinamentos. Um provável Guarani para encarar a equipe do Palmeiras no próximo domingo. No gol,
o Kaique França voltando depois de suspensão, na lateral direita o Rian ganhando a oportunidade, na zaga o Maurício Antônio e o Jonathan, e na esquerda o Emerson. No meio-campo o capitão William Farias, um tripé, né? Ao lado dele o volante Natan e também o Cauã Jesus. E na frente, Herbert ou Guilherme Parede, Mirandinha e também o Luca. Nós vamos ouvir, eu separei um trecho da entrevista coletiva de ontem do Abel Ferreira, que inicialmente ele foi perguntado sobre o momento do Palmeiras no Brasileirão, que é o líder, conquistou 3 vitórias, do Brasileirão ele conseguiu repetir o time, e veja só o que ele começou respondendo. Quer que eu responda como treinador do Palmeiras ou como os altos e baixos que nós temos ao longo do ano? Quero que eu empolgue agora, como vocês fazem, questão de fazer isso, que é o que você está a fazer. Os seus colegas no Novo Horizontino fizeram questão de dizer exatamente o contrário, que estava tudo mal, que o processo era ruim, que eu não presto, que eu sou um banana, que sou um... Né? Nem nessa altura éramos tudo o que vocês diziam, nem hoje somos tudo o que vocês vão dizer agora, né? Somos uma equipa que vem de processo, somos uma equipa de continuidade, somos uma equipa extremamente competitiva. Temos-o demonstrado ao longo dos anos quando ganhamos e quando perdemos. Embora quando o Palmeiras perca parece que as coisas são um pouquinho diferentes, né? Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que é um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro, e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras... e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for, e quando não é, não devemos deixar que isso passe em claro. Mas como tu disseste, estamos no início, não ganhamos absolutamente nada, o nosso objetivo é exatamente esse, é ser uma equipa como tu viste hoje, uma equipa competitiva, jogar com uma equipa que sabíamos que ia ser extremamente difícil, até porque o nosso adversário descansou os titulares a meio da semana, sabíamos que íamos sofrer nos últimos minutos. Já vos falei também da importância que é do tempo de recuperação. E já que estou a falar, e se me permitem fazer mais um pedido, se a CBF conseguir com carinho e com atenção pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar a casa às 4 da manhã, porque nós não vivemos num país... Nós vivemos num continente, não vivemos num país, onde temos que viajar muito e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. Depois, se a Globo e quem transmite jogos quer ver sempre os melhores jogadores em ação, temos que criar condições para isso. Acho que é uma das lutas que nós devemos ter. Acho que a CBF já está a entender que é a necessidade de reduzir jogos, e isso é bom. E agora é a necessidade de nós termos atenção aos horários dos jogos, porque... se vamos jogar contra o Remo e passar 2 dias temos jogo, como é que eu vou recuperar a equipa? Como é que eu vou ter estes jogadores inteiros para jogar no próximo jogo? Eles vão jogar, e se eu arriscar, estou sujeito a ficar sem 2 ou 3, como ainda ficou hoje o Internacional sem um zagueiro que se lesionou. Portanto, é outra coisa que eu desafio a organização de futebol brasileiro a ter atenção aos horários. Mas sempre foi assim. Eu entendo que sempre foi assim. Quer dizer, se queremos dar passos em frente, se queremos valorizar tudo aquilo que todos nós fazemos, quando falamos, eu há um bocado estava a falar com um colega teu sobre o futebol brasileiro. Quem é o futebol brasileiro? O futebol brasileiro sou eu, és tu, somos nós, são os torcedores, é a CBF, é a Globo, é quem transmite o futebol brasileiro, somos todos nós. E portanto, é isso. Acho que fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que no final, por aquilo que fizemos durante a primeira parte e a segunda, acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. Abel, boa noite. Antes de tudo, Pedro dos Santos, canal Na Trave.
Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria entender como manter a competitividade da equipe agora nas próximas rodadas, até tendo em vista, pela primeira vez, tendo essa simultaneidade, né, do Campeonato Brasileiro e do estadual. E principalmente como tu tem feito para gerir isso, tendo em vista a dificuldade aí de manter as duas competições aí por conta do deslocamento e do desgaste da equipe. Obrigado. Nós é o que vimos a fazer desde que começou o campeonato. Nós tivemos uma semana para preparar o primeiro jogo no Paulista. Tivemos jogos onde jogámos muito bem, tivemos outros jogos em que perdemos. Eu estava aqui a falar com o teu colega, não tenho memória curta, eu guardo muito bem, sou muito atento. Fizemos um jogo contra o Novo Horizontino e contra o Botafogo de São Paulo, em que rodámos a equipa, mas depois conseguimos ter a equipa sempre fresca. Pena que nesses jogos nem sempre conseguimos o resultado que queríamos. Por exemplo, no Botafogo de São Paulo acho que entramos muito bem, depois ao longo do jogo fomos perdendo alguma capacidade e o nosso adversário acabou por ganhar, porque o futebol é mesmo assim, ninguém tem certeza dos resultados, e nós vamos fazer esta gestão, mas sabendo que aqui no Brasil, em função da intensidade que é, em função das viagens, em função das horas que chegas a casa, volto a referir a importância que é a recuperação dos jogadores física, a importância que é a privação de sono. E quem tem filhos sabe, né? Quem tem filhos sabe perfeitamente que quando não dormem o que têm que dormir, que é extremamente difícil. Isso é um detalhe que pouca gente se importa ou não querem ligar em relação a isso, mas é um detalhe que faz toda a diferença para teres uma equipa inteira, dinâmica, e perguntas, porque é que a nossa equipa nos últimos 10, 15 minutos não continuou a empurrar o nosso adversário para trás, como foi até aos 30 minutos da segunda parte. Exatamente por isso. Porque o nosso adversário descansou a equipa durante a semana e nós há 3 dias tivemos um jogo extremamente intenso, não só fisicamente, mas como também mentalmente, em casa de um grande adversário, em que se eu rodasse a equipa nesse jogo, né, toda a gente ia mexer, ele é maluco, estamos a jogar, né, e estava sujeito, como foi hoje. Se fosse preciso nestes últimos 10, 15 minutos um pouquinho mais de gasolina, não tínhamos, porque o depósito ficou sem ela no último jogo, porque, como te disse, portanto é difícil dizer-te quando e como ou até onde é que vamos conseguir manter essa consistência, porque não há lesões, há castigos, há jogos, e isso, o nosso calendário é insano em relação a esse aspecto. Portanto, eu não te consigo dizer até quando é que vamos conseguir sustentar, mas vamos procurar, dentro daquilo que é a nossa programação, dentro daquilo que são os nossos processos, tomar as melhores decisões para que a equipa continue sempre competitiva em todos os jogos, em todas as competições. Ô Batista, eu fiz questão de colocar, né, esses trechos da entrevista coletiva do Abel Ferreira. Eu acompanhei inteirinha depois do jogo a vitória sobre o Internacional com o time titular em Porto Alegre. O Palmeiras viajou de madrugada, volta no avião fretado da Leila Pereira, mas volta de madrugada, ou seja, e hoje os considerados titulares não trabalham, né? Somente os considerados reservas, e mesmo assim os que foram acabam cansando por conta da viagem, né? Um provável Palmeiras, que deve ser totalmente reserva, até pelas palavras do Abel Ferreira, de Marcelo Lomba, Giai, Bruno Fux, Luiz Benedetti e o Jefté, o Larson, o Emiliano Martinez, o Riquelme, o Eric e também o Luigi. Lá na frente, eu acredito no Bruno Rodrigues. Por que eu acredito no Bruno Rodrigues? Porque o Vitor Roque, que jogou diante do Botafogo, acho que não vai jogar esse jogo e não vai ter nenhum time titular. Agora, se a gente fizer uma comparação, Batista, entre cobranças em cima de treinadores, deu para ver claramente que a imprensa cobra muito o Abel Ferreira em São Paulo, mesmo ele tendo vencido tudo que ele venceu nesses últimos anos, e o ano passado ele não ganhou nada, e ele dá uma patada atrás da outra na imprensa. Se a gente for comparar, o próprio Matheus Costa, eu até já conversei com ele pessoalmente sobre isso, que a cobrança aqui no Guarani é gigantesca. Eu acho que ele não tinha ainda tido uma cobrança como essa nos clubes que ele passou, mas a cobrança aqui é gigantesca, independente se ele vence os jogos ou não. O Matheus Costa é um cara muito legal, ele é muito gente boa pessoalmente, eu tenho esse contato com ele nunca ofendeu a imprensa em uma entrevista coletiva e nem pessoalmente numa conversa, ou seja, ele é um cara diferenciado.
eu sei que ele merece o apoio, ele sente a falta desse carinho que a torcida precisa ter, esse carinho com ele e esse apoio. Mas é claro que ele vai ter esse apoio e esse carinho, apesar das a partir das vitórias e da classificação do Guarani no próximo domingo. E eu estou bastante confiante na vitória do Guarani pelo trabalho realizado, da mudança de postura e também na classificação diante do Palmeiras. Quer comentar um pouquinho a respeito dessas situações, Batista? Porque já eu vou colocar uma entrevista especial com um ex-jogador do Guarani que marcou história, tá prontinha na ponta da agulha. Vamos comentar sim, mas antes, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. São agências onde tem um atendimento humano e atencioso, no digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Que saudade do Juninho Fortaleza, hein? Que belo samba, né? É um samba enredo praticamente, conta uma história, né? Constrói uma história a partir de uma realidade, a partir de fatos reais. E o Valbão arrebentou no estúdio do Marcelo Giorgetti. Eu estive lá tantas vezes, né? Inclusive gravando comerciais, editando peças publicitárias. Já lá nos idos início, daria até por volta de 2004, 2005. Depois a coisa deu uma virada de eixo aqui. Mas lá atrás, belo estúdio, bela estrutura, e o samba realmente é espetacular. E realmente não poderia ser mais apropriado do que ser veiculado, não haveria data mais apropriada do que veiculado numa sexta-feira de carnaval. Sensacional. E o Juninho, infelizmente, muito, muito jovem, numa fatalidade, acabou nos deixando. Mas eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava brifando o Juninho Fortaleza com tópicos que poderiam alicerçar a composição. E ele assimilou com imenso talento, botou uma pitada de criatividade gigantesca, e o samba é legal. Mas de samba em samba, vamos nós aqui para o nosso dia a dia no Fala Galera de hoje. Vamos lá. Qual a sua expectativa para a despedida da Ponte no Paulistão? O São Paulo é amplamente favorito? A minha expectativa, infelizmente, é de derrota. Porque a Ponte vai cumprir tabela com um time limitado e o São Paulo precisa do resultado com um time superior, muito superior. Isso quer dizer o seguinte: tragédia anunciada. Surpresas acontecem? Claro. E como eu gostaria da zebra. Mas a Ponte é zebra. Ora, se um lado é zebra, o outro é amplamente favorito. Quem é a zebra? A Ponte. Quem é o amplamente favorito? O São Paulo. Mas não ganhou ainda. Não ganhou ainda. A Ponte não ganhou nenhuma.
Quem sabe na última, mas é bem pouco provável. O esperado, se prevalecer um mínimo princípio de lógica do futebol, vai dar São Paulo. E vamos agora ao Fala Galera do Guarani. O Guarani vai se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista? Qual sua expectativa para o duelo diante do Palmeiras? Aqui é diferente. Aqui é bem diferente. Sabe por quê? Porque o Palmeiras está classificado, vai cumprir tabela. Falou aí o treinador reclamão. Parece que ele vive dentro de uma bolha só dele, né? Ele quer calendário, ele quer horário, ele quer que a Globo mude o horário dos jogos. Ele quer que a Globo encurte a novela, que antecipe toda a sua programação, só para ele não chegar em casa às 4 horas da manhã. Pô, eu ganhando 3,5 milhões por mês, eu trabalho 72 horas ininterruptas, sem descanso, sem comer e sem dormir. Agora ele precisa dormir, porque o filho precisa dormir. Pô, meu, você não sabia o tamanho do país? Aqui não é um país, é um continente. Ah, descobriu de novo, hein? É o novo Pedro Álvares Cabral, aliás, compatriota dele. Ele redescobriu o Brasil. Só ele que sabe que aqui não é um país, e é um continente. Pô, só reclama, só chia. A Europa está lá. Países pequenininhos, joga menos, vai de trem-bala, vai de avião fretado, viagens curtas, mesmo na Champions League, se ele tiver num grande time, volta, pô. Abre mão dessa pequena ou imensa fortuna que ele ganha por mês. Abre mão, volta pra lá. Pô, é utopia. Aqui eu não falo mais de calendário, de horário. Ou você se adapta, ou vai trabalhar com outra coisa. Eu já terminei trabalho aqui na Rádio Bandeirantes 1h30 da manhã. Só que eu não tinha folga no outro dia. 6 horas da manhã, eu já estava me barbeando para ir para a lida. Vou reclamar para quem? Eu estou fazendo isso porque eu quero. E porque eu preciso também. Agora não, porque a CBF tem que falar com a Globo, tem que falar com não sei quem. Vamos ver se a gente fala lá com o ministro pra gente resolver isso. Pô, acreditem. Pô, já estamos em fevereiro, velhinho, ó. Tá falando de Papai Noel ainda, pô? Bom, aqui é diferente. Palmeiras está classificadíssimo, está poupando, vai ter um público muito abaixo da sua média. O último jogo lá contra o Vitória foi de 8.600. Palmeiras ainda não estava classificado, estava com o time titular e num dia e horário mais favoráveis. Agora, domingo à noite de carnaval, o cara com aquele bafão, nossa, parece uma jiboia. Vamos pegar o busão, vamos lá ver o Palmeiras lá em Barueri contra o Guarani. Mas quem que vai jogar? Ademir da Guia joga? O cara tá quente do carnaval. Ademir da Guia joga, César Maluco joga, Edu Bala, Ney joga, Luiz Pereira, Leão, Eurico, Zeca, Alfredo, Dudu. Não, esses daí já pararam. Quem que vai jogar? O time C. Vamos tomar mais uma, deixa o Palmeiras, nós vamos numa outra. É isso que vai acontecer. Então, quase campo neutro, time reserva, só cumprindo tabela e o Guarani precisando da vitória para ganhar. Então, a expectativa de êxito do futebol de Campinas nesse jogo é maior do que no jogo do Moisés Lucarelli. Então, eu acredito sim que diante de tudo isso que está se desenhando e se projetando, que o Guarani, se ganhar o jogo, não será absurdo nenhum, porque para o Palmeiras é a xepa da feira com o time suplente e o Guarani joga uma decisão. Então, é viável acreditarmos em vitória ou até mesmo no empate, que dependendo dos cruzamentos de resultados, pode servir para que o Guarani, mesmo diante da lambança irresponsável do sábado passado, perdendo aquele jogo que não poderia ter perdido, sem jogar nada contra um adversário fraco,
ainda trouxe o adversário para a luta. O Botafogo tinha 8 pensando em permanência. O Guarani se dá o luxo de perder, se complica e ainda traz um concorrente a mais. O Botafogo foi para 11 pontos, mesma pontuação do Guarani. Mas é viável a vitória do Guarani por tudo isso. Fosse o Palmeiras, com o time inteiro e precisando do resultado, o meu raciocínio seria exatamente aquele que acabei de colocar aqui com relação à superioridade e favoritismo do São Paulo contra a Ponte. Mas aqui é uma outra história. Até a importância do jogo para um e para outro é diametralmente oposta e diferente. Então acredito que pode acontecer sim. Batistão. E só colocando aí, né, porque o Abel Ferreira citou aí a Globo. A Globo tem os direitos do Campeonato Brasileiro, mas não tem do Campeonato Paulista. Então, mas ele falou do jogo de ontem, né? Mas acontece chegou às 4 da manhã. O próximo jogo do Palmeiras, né, pelo Campeonato Paulista. Então, para ter algum acordo, teria que ter acordo entre os canais de televisão. E a Record, que é quem transmite a TV aberta do Campeonato Paulista, quer mais comer a Globo. Tanto é que colocou o jogo exatamente em cima da transmissão. Não sei se vai ter transmissão de carnaval. É do Fantástico. Noite, é o Fantástico, né? Isso. Então é a guerra de audiência, quer dizer, só ele, o Abel Ferreira, acha que é possível negociar entre os canais de televisão para poder colocar o jogo no horário que ele mais deseja. É por isso que eu disse que ele vive dentro de uma bolha própria. Ele tem um mundo só dele. Ele é dono do mundo. Eu sou o dono do mundo. Eu vou falar com a Globo, com a CBF, com a Record, com a Bandeirantes. Vou falar pro Batista não fazer o programa na hora que nós estamos treinando, que o jogador fica querendo ver o programa e não se concentra no treino. Ele acha que ele manda. Ele deu aula para Deus. Foi professor de Deus. Tá por fora, tá em outra galáxia. Tá virando foco, tá tentando. Agora, a Record tá muito preocupada com o Abel Ferreira, que no domingo passado ela meteu ele, Abel Ferreira, contra o Dorival Júnior, Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras pela ordem do mandante, no domingo agora, às 8h30 da noite, em cima do Fantástico. E deu um cacete de cinta de audiência na Globo, na Grande São Paulo, que é o maior mercado publicitário do Brasil. Mas deu de cinta nos números. Agora ele vai lá bater lá na Record, falar com o Bispo. Bispo, eu estou aqui para tentar demovê-lo da ideia de fazer com que eu venha de jato particular de Porto Alegre aqui, mas tenha que ir dormir às 4 da manhã. Eu preciso descansar os meus gajos. Aí o bispo vai dar uma olhada para ele. É só isso que você quer, português? Mais nada? Mamar no boi você não quer? Ah, dá licença. Pô. Não, e pior, né? Ele estava completamente desinformado, porque quem transmitiu o jogo foi a Prime Video, com o Galvão Bueno, não tinha nada a ver com um Globo. Então ele estava completamente xarope nessa entrevista. Tá completamente. Tá zoadão. Agora, aquele dia lá em Novo Horizonte, foi em Novo Horizonte ou em Mirassol que ele pegou 4? Novo Horizonte, né? Aquele dia lá ele não falou nada de horário, não. Lá hoje não julgamos nada. Saiu com 4 no lombo. Ai, meu Deus do céu. Que saudade de Walter Avancini, que escolhia os principais artistas para os seus elencos. Pô, Abel Ferreira seria protagonista na frente de Chico Coco e Tarcísio Meira em forma, os dois. Tá louco. Vamos lá, CH, sua opinião. Guarani tem o Palmeiras pela frente, jogo marcado para domingo, 8h30 da noite, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, o Breno Beretta, que estará lá na Arena Barueri. Aí, CH. Para conseguir efetivamente um resultado que interessa, que é a vitória, o Guarani tem que ser muito diferente
do que foi contra o Botafogo. Isso não é óbvio. Não é óbvio. Vou explicar. Porque um time que entra com um comportamento precisando vencer para se classificar para a próxima fase, bom para todo mundo, inclusive para o time. O time tem a falta de intensidade contra o Botafogo, jogando do lado da torcida, ainda em casa. Eu acho pouco estruturado achar que esse time, a não ser que o time dentro do campo prove diferente. O Guarani chegou até agora com 11 pontos, fazendo bons resultados, mas o desempenho, eu não me lembro de ter agradado em nenhum dos jogos. Isso faz parte do futebol, né? Afinal de contas, a cultura do Brasil é resultado. Ganhou, tá bom, empatou, tá mais ou menos, perdeu, tá tudo errado. Não é nem uma coisa, nem outra para mim, não é? Acho que não tem muito o que discutir em termos de escolha, escalação. Se for o Parede, não tá legal. Se for o Herbert, também não tá legal. Ele teve a oportunidade contra o Botafogo aí. Jogou a oportunidade na lata do lixo, tropeçou na bola. Então ele poderia, naquela partida contra o Botafogo, só que não foi só ele que jogou mal, né? Vamos combinar. Mas ele teve a oportunidade de pegar, depois do derby que ele fez, ou do gol que ele fez no derby, fez o gol e nada mais, como diria Edu Pinheiro nesse momento. Então, ele teve a oportunidade e não aproveitou, né? Eu estou falando do aspecto individual, porque individual e o coletivo do Guarani inexistiu contra o Botafogo. Aí nós vamos projetar a partida do Palmeiras. Tudo que é colocado é verdadeiro. É possível chegar lá e ganhar o jogo, não é? O Palmeiras já jogou com o time principal e perdeu para adversários pouco prováveis de vencer uma partida do Palmeiras. Esse é o futebol, não é? Mas aqui eu tenho que trabalhar com aquilo que eu assisto e com aquilo que o time produz ou não dentro do campo. Então, o treinador é contestado. Para mim, ele faz escolhas equivocadas. Ele não motivou, ele não conseguiu extrair dos jogadores a importância que a partida do Botafogo tinha. E agora eu vou acreditar que contra o Palmeiras, sendo reserva ou titular, isso vai mudar completamente. Da água para o vinho, de uma semana para outra. Pode ser e eu torço para isso. Agora, com algumas peças que ele escolhe, é bem complicado você acreditar, e espero estar errado, não é? Que o Guarani vai chegar lá e vai ganhar do Palmeiras. Pode acontecer, repito, pode. O empate pode classificar o Guarani? Pode. Pode também. Então, assim, eu vou torcer muito para que aconteça mesmo, porque eu acho que uma segunda fase para o Guarani, ela é muito importante em todos os aspectos, né? Tá chegando a SAF aí, você vai para a segunda fase do Campeonato Paulista, que é bom para o próprio Guarani em termos de ranking, não é? O Guarani venceu o derby. Então seria uma maneira, desses 2, 3 primeiros meses, de o Guarani fechar esse ciclo, não é? De uma maneira positiva. Isso é muito legal. É isso que eu desejo. Mas acreditar que o Cauã Jesus vai conseguir organizar esse time no meio campo, acreditar que Parede e Luca vão resolver o problema de gols do Guarani, é um pouco difícil de acreditar, não é? Ainda se o treinador tivesse colocando o menino lá que tem cheiro de gol, faro de gol, o Kelvin, mas ele não bota o menino para jogar, não bota. E hoje eu sou obrigado a admitir uma coisa para finalizar meu comentário a respeito do Parede. Pelo que não produziu o Herbert, se jogar o Parede não está errado. Não está errado. Porque os dois devem arrebentar. O Parede, então, deve ser o melhor jogador de todos os treinamentos. Só que o treinador não pode só se embasar nos treinamentos. Ele tem que ver a produção no jogo. Porque a dificuldade de uma partida oficial é diferente do que treinamento. Mas o Matheus sabe disso, não é? Então são justificativas para algumas das escolhas dele, e é problema dele, ele é o técnico e pago para isso, não é? Elas não se sustentam. Essa é a realidade. E outro detalhe, né, é a maneira que o time joga. O Guarani joga sempre da mesma maneira. Ele vai mexer no time, são as mesmas substituições. Não há e já deu tempo, hein?
Nós estamos hoje no dia 13 de fevereiro. Ele está treinando esse time desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Alguns saíram, outros ficaram, mas ele teve um alicerce. Recebeu os jogadores que ele pediu. Então, eu esperava mais. Acho que ele tem capacidade, acho que ele é trabalhador sério, merece todo o meu respeito, mas neste momento, para esse campeonato, para esse elenco, até agora não funcionou. Não funcionou. Vai funcionar a partir do final de semana? Repito, tomara. Mas eu quero deixar aqui a minha opinião. Torcida é uma coisa. Torcida, eu quero que o Guarani ganhe do Palmeiras, é bem. Agora, a realidade, pelo que eu assisti até agora em 7 partidas, não credencia para poder cravar que o Guarani vai vencer o jogo, Batista. 18h41, a Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana, com cortes fresquinhos embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia e com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. O kit hambúrguer Mites Beef vem com blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e também acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição numa experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí eu indico o churrasco em domicílio da Mites Beef. A Mites Beef leva até você cortes nobres e todo o preparo para fazer o seu encontro inesquecível. O Denilson Alves está no ramo há mais de 20 anos e ele tem uma equipe fantástica de profissionais, leva churrasqueiro, garçons, pessoal de apoio, enfim, toda a estrutura para que o seu churrasco seja sensacional. Passe lá. Atenção, anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. E você também pode ligar antes para saber alguma informação, caso deseja alguma informação. Então anote também o telefone da Mites Beef, 3294-7003. 3294-7003. Mites Beef. Bandeirantes. Seguindo, bebê. Bom, Batista, essa semana eu recebi um vídeo e vou fazer questão de mostrar o vídeo. O que se trata esse vídeo, né? Do que se trata? Tanto o presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Coelho, quanto o dono da SAF, o Rubens Menin, eles homenagearam uma pessoa muito importante, um ex-jogador do Atlético, e para o Guarani, esse ex-jogador é mais importante ainda, porque ele é campeão brasileiro de 1978, o Miranda, lateral esquerdo. Primeiro eu vou pedir para quem está nos acompanhando poder ouvir e assistir esse vídeo, e já já eu solto a entrevista especial que eu fiz com o Miranda. Vamos acompanhar primeiro o vídeo da homenagem do Atlético, que é curtinho, para o Miranda. Esse resgate dessa turma que fez o Atlético, que continuou fazendo, está presente, não, é o que a gente... Isso é história, isso não tem preço, né? Venho agradecer ao senhor presidente, ao Instituto Galo, à sua senhora. Ele tem uma grande história no Galo e a gente fica muito feliz hoje em estar o homenageando como um imortal, merecidamente, principalmente um momento um pouco difícil da vida dele. Eu tenho certeza que ele está muito feliz também por receber essa homenagem. Isso em vida não tem preço. O imortal o Miranda, ele passa por um momento de saúde um pouco difícil e ele tem um golzinho 2008, né, Miranda? Motor fundido e está com problema de se locomover para ir fazer o tratamento de saúde. Então o Instituto Galo, junto com o Miranda, organizou uma vaquinha online. A gente dá uma ajuda ao Miranda, cada um faz a doação. Eu já fiz a minha, viu, Miranda? Só gratidão. E a gente vai tentar receber
arrecadar para ele 50 mil reais. Dá para ele vender esse gol, comprar um outro carro um pouco melhor, ainda vai sobrar um pouquinho de dinheiro para ele fazer um acertozinho, que ele está precisando de acertar umas continhas. Mas, atleticano, contamos com você aí, né, Rubens? Valeu, Galo. Obrigado. Bom, tá aí o Miranda, né? Ele tá passando por um problema de saúde também, vai ter que passar por uma cirurgia, transplante de medula, pelo que eu sei é um familiar que deve doar para ele, e ele bateu um papo exclusivo comigo, ele que foi um dos grandes jogadores da história do Guarani. Inicialmente ele começou como ponta, jogava como ponta direita, ponta esquerda, e depois ele foi colocado como lateral esquerdo e foi o lateral esquerdo titular da campanha de 1978. Eu vou reproduzir agora a entrevista que eu fiz hoje com o Miranda, que está morando lá em Minas Gerais. Vamos acompanhar. Nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Miranda, lateral esquerdo, campeão brasileiro de 1978, fez história no Guarani, e toda vez que chega um jogo contra o Palmeiras, a gente não esquece daquelas finais de 78. Ô Miranda, toda vez que o Guarani vai enfrentar o Palmeiras, o que passa pela sua cabeça? Um abraço para você, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Tá tudo bem, Miranda? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com você, com a Rádio Bandeirantes. Que beleza, que alegria. O Palmeiras só me deu alegria, né, compadre? Nunca perdi pro Palmeiras, não. Perdi, né, mas ganhei do que perdi. Ainda mais um título, campeão brasileiro de 78. Como se esquece? E daí você leva pro resto da vida, né? Agora as histórias são outras, né, compadre? O tempo são outros jogadores, hoje tá mais corrido. Apesar que eu corria demais naquela época, né? Mas o negócio é torcer pro Guarani, né, compadre? Sempre na torcida. Apesar que o Palmeiras é um time milionário, né? Um time forte, né? Mas bola é isso. Bola não tem esse negócio, não, compadre. O juiz apitou, vamos pra cima. Tem que jogar, sem medo. Se importa se o nome é time grande ou se não é. Time grande ou time pequeno, você tem que jogar a mesma coisa. E um bom time, fazer uma boa palestra, o treinador saber como enfrentá-lo e vamos embora. E aí, seja o que Deus quiser, né? Ganha o melhor. Ô Miranda, eu não sei se você vem acompanhando o atual Guarani, que bateu na trave o ano passado para subir para a Série B, né? Manteve o mesmo treinador, o Matheus Costa, se reforçou. Você vem acompanhando o futebol do Guarani, que está próximo aí da classificação contra o Palmeiras, se vencer o Palmeiras no próximo domingo. E mais do que isso, você acompanha o lateral esquerdo do Guarani, o Emerson. No ano passado, para se ter uma ideia, o Emerson foi muito bem. Se você pudesse dar algumas dicas para o Emerson, como lateral experiente que você foi do Guarani, que dicas você daria também? Apesar que na época que eu joguei no Guarani, eu subi com 16 anos, né, compadre? 16, 15 anos, só tinha fera. Pô, só cobra criado, meu irmão. Eu não queria nem saber, eu queria vencer, né? Eu tinha que vencer. Aí eu partia pra cima, compadre. Passava mesmo. Os caras, porra, Miranda, você é doido? Que doido, pô. O Maracanã é grande. Eu falei, deixa comigo. E ia embora, eu jogava pra cima deles. Aí os técnicos ficavam doidos comigo. Me colocava de ponta, me colocava de ponta direita, ponta esquerda. Eu fiz tudo aí no Guarani. Porque eu passava demais, né? Era habilidoso. Partia pra cima do lateral e voltava no pico pra marcar, né? Porque lateral você tem que estar sempre com disposição. Se você não tiver disposição, meu irmão, um abraço. A torcida vai pegar no seu pé mesmo e os caras da rádio vão meter o pau em você. Miranda, eu sei que você mora em Minas Gerais. Você mora pertinho de Belo Horizonte? Onde que você está morando? Eu vi uma homenagem essa semana nas redes sociais que o Atlético fez para você, que você jogou no Atlético aí em Minas Gerais, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro também.
eu vi que eles colocaram até um Pix para o torcedor te ajudar, para você comprar um carro novo. Eu vou até deixar o Pix aqui, eu acho que deve estar funcionando ainda para o torcedor do Guarani, torcedor de Campinas também, que gosta de você, se quiser te ajudar, porque você fez parte da história do futebol de Campinas, do Guarani, e merece sempre ser lembrado e sempre ser abraçado por toda a região de Campinas, né? Principalmente pelo torcedor do Guarani. Mas eu queria que você falasse dessa homenagem que você recebeu do Atlético e também que você falasse onde que você está morando. Isso foi porque o presidente do Atlético estava conversando comigo, perguntando o que eu tinha. Eu falei que eu estava com anemia, né? E estou sempre tomando sangue, até fazer a operação da medula. E ele perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu falei que o meu carro já estava cansado, né? Que não dava para mim ir mais para hospitais tomar sangue, que eu tinha que pegar o Uber e estava gastando demais. Aí o Instituto Galo fez essa vaquinha online para mim. Quem quiser ajudar, né? Porque meu carro não anda mais não, está cansado. E eu não posso ir, a anemia não dá para você andar a pé, né? Que você vai até daqui e ali, você já cansa, você fica afogante. Mas eu sei que isso vai passar logo, e que depois da operação eu vou estar ótimo. Mas você pode mandar aí, beleza? Ô Miranda, agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, desejando muita saúde para você. Eu sei que você está passando por alguns probleminhas de saúde, mas eu desejo que você se recupere e assim que você estiver aqui no estado de São Paulo, puder passar por Campinas, vai ser um prazer te receber na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, porque você tem que ser eternamente lembrado pela sua conquista e pelo seu trabalho no Guarani, porque campeão é para poucos, campeão de 78, será lembrado eternamente. É claro que a gente dificilmente vai ver isso no Brasil novamente. Obrigado, viu, Miranda? Irmão, o prazer vai ser todo meu comparecer aí pessoalmente. Se Deus quiser, essa operação vai dar certo. Até lá eu estou fazendo meus tratamentos, né? Tomando minha vacina, fazendo transfusão de sangue. Mas vou sim. Poxa, vou te ligar e na mesma hora eu já vou aí. Vamos ficar aí umas 3 horas contando história. Tá bom? Fique com Deus aí. Deus te abençoe. Um abração aí, todo o pessoal de Campinas. Tanto pro Guarani, tanto pra Ponte. Torcedor é isso mesmo, compadre. Passa, mas a gente tá na rua, mesmo sendo torcedor da Ponte ou do Guarani, eles ficam sempre torcendo pela gente. Um abração, fica com Deus. Bom, tá aí a palavra do Miranda, pude bater um papo especial com ele que foi lateral esquerdo daquele time campeão de 1978, o maior time da história do Guarani, e vai ficar marcado para a história. Para se ter uma ideia, o Miranda tá com 68 anos, no nome dele não tem nada de Miranda, né? Porque ele chama Donizete Manuel Onofre. Uma outra situação, ele que é de Presidente Prudente, também aqui no interior de São Paulo, ele é destro, ele não é canhoto. Ele foi lateral esquerdo campeão pelo Guarani, foi lateral esquerdo durante a carreira, foi ponta direita também, mas ele é destro. Ele não é canhoto. Ele que começou no Guarani em 1975 e foi até 1980. Aí a partir de 81 até 83, ele jogou no Atlético, também fez história por lá. Eu vou pedir para o Lucas colocar o Pix, e eu vou falar para quem está nos acompanhando, porque foi uma iniciativa muito legal do Atlético para ajudar o Miranda a comprar um carro novo. O Pix, para quem está nos ouvindo, é o seguinte, é o número 59 45 249, @vaquinha com K, VAKINHA.com.br. Vou falar de novo, quem quiser depois pode entrar no YouTube, quem não conseguir anotar e quiser ajudar. 59 45 249 @vaquinha com K, VAKINHA.com.br para ajudar o Miranda.
campeão brasileiro de 1978 pelo Guarani. Você chegou a ver o Miranda jogar, Batista? Eu não vi, assim, no campo, né? Eu cheguei em Campinas em 1984. Mas interessante porque o Tigrão, às vezes, cita aqui laterais esquerdos que eram destros. Então tá aí o Tigrão mais um, né? Naquela coleção que você já em algumas vezes mencionou, laterais esquerdos que eram destros. Caso do Newton Santos, por exemplo, do Júnior, lateral esquerdo da seleção brasileira. Marinho Chagas. Comentarista, né? Marinho Chagas. São muitos. Né? E o Miranda entra nessa coleção, pequena coleção de talentos, né? E tem aquele do Santos também, que estava agora aí no interior aí, foi revelado pelo Santos. Zeca. Também, o Zeca. Zeca foi revelado no Santos, joga muito, chegou até a seleção brasileira. Pô, que entrevista maravilhosa, hein? Uma pena que o Miranda está num momento complicado, mas se Deus quiser, ele vai se recuperar. Eu vi muito o Miranda ao vivo, de perto, né? Jogador de muita energia, de muita intensidade, de muita velocidade. Marcava com correção e apoiava como poucos. Trocava de pé, né? Trocava de lado para cruzar, né? Levava a bola na esquerda e virava o corpo, mas ele era ambidestro. A especialista dele, a perna de maior qualidade, era a direita mesmo, destro. Mas ele se virava bem com a perna esquerda também. Muito bom jogador e está na história aí do futebol brasileiro, naquele time sensacional de Neneca, Mauro Gomes, Edson e ele, Miranda. Zé Carlos, Renato Morungaba e Zenon e seu intrépido bigode. E a dianteira com o Capitão Careca e Bozó. Esse é o time que se consagrou e que foi campeão brasileiro no dia 13 de agosto de 1978. E uma outra curiosidade sobre o Miranda. Cunhado do Zé Carlos, que eu dei o nome agora aqui, que jogava com a 5, o termômetro, o maestro do time, o mais experiente do time. Eles residem lá em Contagem, porta de apartamento, assim, Zé Carlos nesse aqui, e o Miranda ali sai no hall ali para pegar o elevador, se encontram. Miranda casado com a irmã do Zé Carlos. E Contagem ali na Grande Belo Horizonte. Zé Carlos, que infelizmente era o mais velho do time, Miranda era um dos mais novos, claro que o mais novo era o Careca, 17 anos, mas o Miranda também era jovem, lá de Presidente Prudente. Presidente Prudente, que deu um grande lateral direito para o futebol brasileiro também. O Lidu, que faleceu naquele trágico acidente na Marginal Tietê, em São Paulo, defendendo o Corinthians, todo mundo falando do Lidu na seleção brasileira. Ele e o Eduardo. O carro era do Lidu. Quem dirigia era o Lidu, novo de carta, lá de Prudente, igual o Miranda. Muito novo, tinha acabado de tirar a carta. Corinthians chegou lá de Sorocaba, tinha empatado 1-1 com o São Bento. Eles dispersaram ali no Parque São Jorge, lá já na Zona Leste. E o Eduardo falou, Lidu, ou o Lidu falou pro Eduardo, vamos jantar? Vamos aqui num restaurante que a gente está acostumado a ir e tal, acho que era em Santana, exatamente isso. Aquele restaurante que a gente gosta de ir em Santana, é Zona Norte, é pertinho, saíram ali pela Marginal, estava chovendo e o Lidu pegou lá um desvio de asfalto, o Fusca saiu do meio-fio, capotou e bateu numa das pilastras de uma das pontes da Marginal Tietê. E os dois ali ficaram. É uma outra história, muito trágica, um dos dias mais tristes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Fiore Giliotti fez um programa famosíssimo, consagrado, Cantinho da Saudade, contando a história dessa tragédia. É impossível ouvir e não chorar com a emoção que o Fiore colocou. Então veja Prudente, né? Nos deu o Miranda, que falou com a gente agora, e nos deu o Lidu, entre outros grandes craques. Grandes craques.
Foi muito legal a entrevista. Matei saudade do Mirandinha aqui. E jogou muita bola. E merece ser homenageado pela torcida do Guarani. E eu peço aqui para que o Breno repita no ar o Pix. E o Bugrino que está nos ouvindo, com R$1, com R$10, com R$1.000, com R$1 milhão, bota na conta. É a saúde do Mirandinha que está em jogo, é a vida dele. É um problema muito sério de saúde. Está fazendo transfusão de sangue. Então, Breno, repita aí, por favor, e todos que puderem, que bateram palma ou que ficaram pelo menos sabendo, os mais jovens, da brilhante história do Miranda, um pedacinho dela aqui pela gente, que participem dessa vaquinha online, com esse Pix aí, para que o Miranda tenha recurso não só para trocar o carro, mas para outras necessidades que ele possa estar passando, inclusive com relação a medicamentos, e vamos torcer muito para que tudo corra bem com o Miranda. Repete aí, Bereta. Vamos lá, vamos colocar o Pix na tela, vou pedir para o Lucas colocar, por favor, e vou repetir para quem está nos ouvindo pelo FM, nos aplicativos, o Pix pro Miranda, ex-jogador do Guarani, campeão de 78, para ajudá-lo, 59 45 249 @vaquinha com K, vakinha.com.br 59 45 249 @vaquinha com K, vakinha.com.br. Deixa eu agradecer também o Valmir, ex-jogador do Guarani, porque assim que eu pedi para ele, eu queria o telefone do Miranda, ele foi atrás e me arrumou. Eu tinha pedido para alguns ex-jogadores do Guarani, eles não conseguiram, até o Renato Morungaba, Renato Pemucho, depois conseguiu também para mim, mas agradecer o Valmir por essa ajuda. E saiu a arbitragem do jogo Palmeiras e Guarani. O árbitro será João Vitor Gobi, no próximo domingo, 8h30 da noite. Assistente 1, Daniel Luiz Marques. Assistente 2, Daniel Matheus Afonso Ferreira. E o VAR de Tiago Duarte Peixoto. Então, João Vitor Gobi será o responsável por Palmeiras e Guarani no próximo domingo, 8h30 da noite, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Batista. São 19h02. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes bovinas e suínas, aves, peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 19h08 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para, de repente, ter uma dúvida, né? E aí você vai falar diretamente com os vendedores. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Apresentado na tarde de hoje, John Arias
disse que escolheu o Palmeiras por ver no clube a estrutura e a garantia para brigar por títulos e chegar em alto nível à Copa do Mundo. O meia colombiano afirmou que recusou o Flamengo por respeito ao Fluminense, onde ele foi ídolo, e citou o rubro-negro como rival direto do time carioca. Palmeiras pagará 25 milhões de euros em 4 parcelas anuais, após tentativas sem sucesso de Fluminense, que pagaria 20 milhões, e Flamengo, que pagaria 22 milhões. Pauta 2. Corinthians acertou a rescisão antecipada do volante José Martínez e vai pagar cerca de 30% do que devia ao atleta até dezembro, sem incluir o mês de janeiro. O clube também bancará a recuperação da lesão de LCA do joelho esquerdo e diz que buscou um acordo amigável para evitar disputa judicial, segundo o que disse Marcelo Paz. Sem contar a cirurgia, a rescisão deve custar aos cofres corintianos cerca de 2 milhões de reais, parcelados até o fim da temporada. Timão projeta economizar 4 milhões de reais em 2026 e 5,5 milhões de reais em 2027. Pauta 3. O River Plate afundou-se ainda mais na crise que vive em 2026. Fora da Libertadores, depois de 11 participações consecutivas, o time de Marcelo Gallardo perdeu por 1-0 para o Argentino Júnior, a segunda derrota seguida. Rival do River, o Boca, também passa por uma grande crise. O clube sofreu perda elevada de sócios em 2025 e enfrenta dificuldades em relação à confiança da sua torcida. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Começo com você, Breno Beretta. Qual o tema que você escolheu? Batista, eu escolhi sobre o John Arias, que para mim é o principal reforço da temporada 2026 no Brasil. Ele é um grande jogador, eu aposto que ele vai repetir o mesmo desempenho que ele teve antes de sair, quando ele estava no Fluminense, tanto é que houve aí uma procura gigantesca, né? O Fluminense querendo pagar 20 milhões, Flamengo querendo pagar 22 e ele fechou com 25 no Palmeiras, mas eu acredito bastante que ele vai melhorar esse meio campo do Palmeiras, ele que inclusive está inscrito para o Paulistão. Na próxima fase do Paulistão, o John Arias já vai ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Ele vai melhorar muito o desempenho do Palmeiras. Ele tem tudo para ser um dos principais jogadores, anotem aí, um dos principais jogadores na temporada do futebol brasileiro. Eu acredito bastante nesse reforço. O Palmeiras acertou na mosca contratando esse jogador. Quero ouvir o Tigrão na sequência, mas antes o CH, qual é o tema que você escolheu, CH? Batista, eu queria falar sobre a situação do River Plate, também do Boca. Imaginar que esses eram os dois grandões da Argentina, os principais times, né, dentro da Taça Libertadores de América. Todo mundo temia. Continua respeitando muito, mas temer não. E esse protagonismo na Libertadores foi substituído por Flamengo e Palmeiras, não é? Por razões muito óbvias, parte financeira, estrutura, jogadores, elenco, comissão técnica. E apesar do Gallardo lá no River Plate, as coisas não andaram, e pela primeira vez nos últimos anos, o River Plate fica fora de uma Taça Libertadores, uma edição da Taça Libertadores. E o Boca vem sofrendo muito com a falta de credibilidade para com os seus torcedores, né? Tem perdido muitos sócios e isso está enfraquecendo financeiramente ainda mais o time que já foi, né, o grande papatítulos das Américas. Enfim, é o futebol argentino em crise, Batista.
E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Bom, o Breno já discorreu com precisão aí sobre o John Arias. Ele realmente vai ser uma grande atração no Palmeiras, joga muito futebol. Claro que teve uma passagem muito curta pela Europa, a gente esperava uma longevidade maior, mas me chamou a atenção o seguinte, ele realmente joga muito. O Palmeiras fez uma grande contratação e vai qualificar muito o seu elenco. Agora, o que me chamou a atenção no noticiário aí, na pauta envolvendo o Arias? Primeiro, ele preferiu o Palmeiras e não o Flamengo porque ele brilhou no Fluminense e o Flamengo é o grande rival. Então, em respeito ao Fluminense, ele abre mão de voltar para o Rio de Janeiro, cidade onde ele estava plenamente ambientado, e vem para São Paulo. Uma cidade completamente diferente, cidade estruturada, mas com o trânsito que tem, no Rio também tem, mas não tem praia. Bom, enfim, no Rio ele já tinha o caminho das pedras. E em São Paulo ele vai ter que se reencontrar. Eu não fui para o Flamengo porque eu respeitei o Fluminense, a instituição e o seu torcedor. E aí vem o final da informação. O Flamengo ofereceu 22. O Fluminense ofereceu 20 para repatriá-lo. Milhões de euros. E o Flamengo e o Palmeiras, ofereceu 25 milhões de euros. Então a opção dele, só uma colocação, só para que você que está nos ouvindo possa refletir. A opção dele foi realmente respeito ao seu ex-clube? Ou o seu clube atual, na Inglaterra, aceitou a melhor oferta e ele teve que ver 20 o Fluminense, 22 Flamengo e 25 Palmeiras. Ah, vim pro Palmeiras porque no rival do Fluminense eu não jogo. Que fazeção de média, hein? Quem definiu foi o clube que vendeu. Acatou a melhor oferta. E ele vai para um grande clube, muito estruturado, a exemplo do Flamengo. Agora, ele aproveitou a carona para dizer que para o Flamengo não, porque ele respeita o Fluminense. Respeita tanto que por 5 milhões de diferença da proposta do Fluminense para a proposta do Palmeiras, ele veio para a rua Palestra Itália. Abraço para o Maximiliano. Ele mandou aqui um print. Ele está participando da vaquinha do Miranda. Oh, que legal, hein? Maximiliano Perugini. Bugrino mandou o print aqui do Pix que ele fez para o Miranda. Muito obrigado, viu, Maximiliano? Abraço para você, legal a sua participação aí, né? Ajudando o Miranda, ex-jogador do Guarani, que está vivendo um momento complicado de saúde. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras por 3-1 na noite desta quinta-feira no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão atuou com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, depois Jefté, Mardon Freitas, Andréas Pereira, Alain, depois Lucas Evangelista, Maurício, depois Luigi, Flaco Lopes, depois Giai, Vitor Roque, depois Sousa, a equipe do técnico Abel Ferreira. O Inter de Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel, depois Félix Torres e Bernabei, Ronaldo, depois Alejandro, Paulinho, depois Aguirre, Vitinho e Alan Patrick, depois Alan Rodrigues, Carboneiro, depois Kaique e Borré, a equipe do Paulo Pesolano. Gustavo Gomes abriu o placar para o Palmeiras a 23 minutos do primeiro tempo de cabeça. Ronaldo empatou a 36, mas no segundo tempo, Vitor Roque aos 7 e Andréas Pereira aos 37 fizeram mais 2 gols para o Palmeiras, vitória por 3-1, jogo que teve a arbitragem do David Oliveira Lacerda. Deu Palmeiras, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esta ficha técnica do jogo, Inter 1, Palmeiras 3. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:23, há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Tá a fim de fazer um churrasco aí no feriado de carnaval? Então você já vai colocando aí na sua mente: produtos Seara. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado,
o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem lá o estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, respondendo o Na Lata de hoje. Deixa eu ver o que é que a produção preparou para os comentaristas. Com o revés para o Bahia na última quarta, Fernando Diniz agora possui mais derrotas do que vitórias em sua carreira como treinador no Brasileirão. São 84 vitórias contra 85 derrotas. E aí, para você, qual o conceito do Diniz, hein? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Ele é subestimado ou superestimado? Começo com você, CH. O conceito dele é regular e ele é superestimado. E você, Tigrão? Regular e com muito boa vontade. Superestimado. Breno Beretta. Também acho ele um treinador regular e superestimado e está muito pressionado no Vasco. Eu sigo com você, Tigrão. Flamengo recusa proposta do Atlético Mineiro por Luiz Araújo. Atacante foi um pedido de Sampaoli e Galo mantém o interesse mesmo após a demissão do técnico. Hoje, você preferiria ser titular no Atlético Mineiro, caso você fosse o jogador, ou banco do Flamengo em Tigrão? Titular no Atlético Mineiro. E você, Breno Beretta? Também titular no Atlético. E você, CH? Reserva no Flamengo. Vamos lá, Breno Beretta. Corinthians, São Paulo e Santos correm risco de não se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na sua opinião, algum ou alguns dos três vai ou vão ficar de fora do mata-mata? Eu acho que não, Batista. Eu acho que eles vão estar dentro do mata-mata. O Santos até corre um risco, mas com a volta do Neymar e do Gabigol, acredito que os três vão ganhar. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Acho que os três se classificam. E você, CH? O Santos fica fora. Valeu, CH. Um abraço para você. Folga no final de semana, hein, CH? Graças a Deus. Um grande abraço e um ótimo carnaval para todo mundo. Um abraço, Batista. Abraço, merecida, né? O CH é um cara que gosta de carnaval. Então, merecida a folga aí no final de semana de carnaval. Pedro Piscinato, um abraço para você. Infelizmente, alguém tem que trabalhar. Então, você estará trabalhando no carnaval, né? O Pedrão, não deu para dar folga, não. Tá certo, Batistão, mais novo aqui, cheio de vontade de trabalhar. Estaremos no domingo no Majestoso para Ponte Preta e São Paulo. Um grande abraço para você. Aí, energia vazando pelos poros. E você, Tigrão, também não vai folgar no carnaval. Você estava doidinho para sair aí nos blocos carnavalescos, mas não vai dar, Tigrão, você vai trabalhar. Um abraço e bom final de semana com o trabalho, Tigrão. É o 41º, obrigado meninas, obrigado, não briguem, não se estapeiem, não se esbofeteiem, calma, que também nos folguedos de Momo tem Tigrão para todas. É o 41º período de carnaval que eu trabalho sem folga. Portanto, o que é uma flechada a mais para São Sebastião?
Tá certo. Um abraço a todos e até domingo à noite, se Deus quiser. Breno Beretta, você também vai trabalhar no Carnaval. Um abraço para você e ótimo trabalho lá na Arena Barueri, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Felizmente estarei trabalhando no Carnaval. Eu respeito quem gosta de Carnaval, mas eu tô fora de Carnaval, Batista. E eu também vou trabalhar, né? Graças a Deus. Todos nós que estamos aqui vamos trabalhar, o Elton Grimaldi e também o Lucas Pessoa. Quem é que vai trabalhar mais aí, hein? Gabriel, o Gilberto Sufi, todos estarão em ação, porque a Federação Paulista de Futebol marcou uma rodada inteira no domingo de Carnaval. Legal, valeu. Unidos do Grupo Bandeirantes. Isso aí. Final de programa, muito obrigado, ótimo Carnaval para todos e nós estaremos no ar neste domingo com a última rodada do Campeonato Paulista na fase de classificação. Vem aí Esporte em Debate Nacional, tchau! Agora...